aqui, mostrando a gravação da finalização do processo. Mas o legal é que você tem agora 2 gotas e você pode, deixa eu ver se aqui é uma boa posição para fazer isso, você pode mostrar que quando você está no céu, se a luz solar ela está incidindo nessa direção, a luz que entrar na gota pelo lado de cima, incidir uma vez só e refletir, vai formar o arco-íris primário. E se a luz incidir pelo lado de baixo da gota, ela vai fazer 2 reflexões e vai vir na mesma direção para o meu olho e vai formar o arco-íris primário. Inicialmente a ideia é que você execute essa primeira parte com o estudante. Reparem que isso aqui não é uma prática demonstrativa. Essa prática aqui é para ser realizada pelo estudante. Aí você executa essa primeira prática para ele aprender o que ocorre nessa experiência, para daí na sequência, ele fazer já a segunda etapa, já com conhecimento de causa, né? Conhecimento já para verificar se ele realmente entendeu o que ele está fazendo. Vou fazer a segunda parte do experimento agora, que é religar o laser. Eu vou desligar aqui a luz novamente. Eu vou posicionar o laser incidindo na cubeta pelo lado direito. No mesmo esquema, eu vou procurar, só demonstrando aqui que da mesma forma que eu tinha anteriormente, agora eu tenho ângulo de incidência 0 grau. Movimentar a base de tal maneira a procurar o ângulo de incidência para que ocorra a terceira refração. Então aqui já apareceu a terceira refração, aí eu vejo a posição onde eu tenho um ângulo que me permita ter uma boa intensidade de luz na segunda refração. Então novamente eu tenho aqui agora o feixe incidindo, percorrendo no interior da água, formando a primeira refração, parte do feixe refletido vai formar a segunda refração, e aqui a gente já vê claramente que eu tendo uma reflexão, eu tenho a direção do arco-íris primário. Aí sofre uma segunda reflexão, a terceira refração, como eu tenho 2 reflexões internas, eu já vejo que aqui é a direção do arco-íris secundário, né? Agora eu vou fazer seguir o mesmo procedimento anterior. Entre a direção clara e escura, eu posiciono o meu alfinete. Faço o mesmo para a segunda refração, que aqui agora a gente já comentou, porque é a direção do arco-íris primário, e faço o mesmo para a direção da terceira refração, que é a direção do arco-íris secundário. E aí marca a posição do feixe de incidência, mantendo o alfinete o mais perpendicular possível ao plano do papel. Quando você cruzar o feixe do laser, você marca a posição do feixe. A mesma coisa acontecendo para o alfinete número 2 aqui agora. Eu marquei a posição. Então eu tenho novamente a feixe incidente, primeira refração, segunda refração e terceira refração. Aí eu posso desligar o meu laser. E vou repetir, agora na cor verde, o mesmo procedimento que eu já fiz para o caso anterior. Então eu posiciono aqui o meu marco o meu círculo para indicar a posição do meu recipiente. Agora, para evitar que a água caia sobre o trabalho, eu vou já eliminar essa possibilidade. E agora eu vou repetir o mesmo procedimento. Vou marcar a direção da primeira refração. Posso remover os alfinetes. Marco a direção da segunda refração. Removo, marco a posição do feixe incidente. Vejo que é um trabalho tranquilo, sempre marco a direção até eu atingir o círculo.
E por fim eu marco a posição da terceira refração, no caso aí da incidência pelo lado direito. Então esse é o quadro final, digamos assim, da parte experimental que exige o acionamento do laser. O que eu tenho aqui agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui eu tenho o feixe incidente na cor rosa. E aí eu posso, para facilitar, eu vou ver aqui no ponto onde essa linha incide sobre o círculo, eu vou botar um alfinete. A mesma coisa eu vou fazer aqui na primeira refração, só para facilitar a minha vida, porque agora eu vou aplicar o princípio de Fermat para dizer que o feixe no interior da gota vai percorrer essa direção. Na verdade, essa é a direção que eu vejo, né, o feixe percorrendo quando o laser está ligado. Então, o laser incidiu sobre a parte posterior e eu tenho então a primeira refração nessa direção e sentido. Aí eu posso fazer a mesma coisa, indicando que quando sofre a primeira reflexão, o feixe vai para o segundo ponto e sofre a segunda refração. Então, repare que quando eu tenho a primeira reflexão, essa direção aqui é o arco-íris primário. E agora eu posso marcar após a segunda reflexão interna para a gota violeta aqui, ou lilás, o terceiro ponto mostrando que essa aqui é a direção da terceira refração, e quando a gente tem duas reflexões internas na gota, nós temos a direção do arco-íris secundário. A mesma coisa eu vou fazer para o caso verde, né? Então, para facilitar aqui, realmente é mais fácil posicionar um alfinete nos pontos de cruzamento das linhas. Marco aqui a posição. Eu tenho o feixe incidente, agora o verde. Ele refrata e vai formar a primeira refração. Aqui vai formar a segunda refração. Então ele reflete no interior da gota e forma a segunda refração. E reflete, indo em direção ao terceiro ponto, onde ele vai formar o feixe da terceira refração, que é o nosso conhecido arco-íris secundário, do ponto de vista dos esquemas que nós conhecemos, que estão nos livros didáticos. Qual é a vantagem disso? Esse experimento, por que ele foi idealizado dessa maneira? Porque os alunos eles têm uma certa dificuldade em entender que, dadas gotas diferentes, nós temos direções que podem nos levar a enxergar o arco-íris primário quanto o arco-íris secundário. Então aqui, por que eu botei duas gotas? Porque agora você pode pegar canetas e remarcar as linhas da seguinte maneira. Nessa gota de baixo aqui eu vou dizer assim, ó, eu estou olhando aqui, o feixe de luz está incidindo aqui. Aí o feixe de luz vai refratar na gota, vai sofrer uma primeira reflexão e vai refratar da gota para o ar. Então, nós sabemos, as explicações dos livros nos dizem isso, que quando você tem uma única reflexão, o arco-íris que forma é o arco-íris primário. E aí, para confirmar isso, você pode pegar uma régua, e aqui eu podia ter feito isso antes de marcar, mas acho que aqui também fica legal. Você vai prolongar a direção do arco-íris primário, vai prolongar a direção de incidência. Aqui talvez agora seja melhor encontrar o ponto onde nós temos o feixe do laser, porque eu devia ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. Então agora você tem prolongamento da direção do feixe incidente, que estaria o nosso Sol estaria aqui, a luz do Sol
estaria incidindo sobre a gota. E esse ângulo aqui, ele tem que ser em torno de 42 graus. Então, se eu pegar um transferidor, aqui eu tenho um transferidor, como é que está? Se eu posicionar esse transferidor aqui, eu vejo que, numa boa aproximação, eu estou indicando aqui 42 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 42 graus. Veja que é um experimento muito legal, porque o aluno está executando a prática e de cara eu já mostro o ângulo para a formação do ângulo de arco-íris. E se eu medir esse ângulo aqui agora, esse outro é o segundo ângulo importante, nós vamos ter que medir em torno de 53. Então vamos ver quanto é que deu aqui. Se tiver aqui 0, então aqui ó, dá 55, né? Entre 53 e 55 graus. Ou seja, uma aproximação muito legal. E se eu medir esse ângulo aqui, quer dizer, isso naturalmente vai acontecer, se eu fizer esse prolongamento aqui, é o ângulo de desvio mínimo, né? Ele vai dar 137. Então, mostrando aqui, ali é 0, aqui ele vai dar 135, 136, 137. Então esse ângulo aqui, ele deu 137 graus, que é o ângulo de desvio mínimo. Ou seja, um experimento muito simples, realizado sem tecnologia, né? Porque a única tecnologia que eu tenho aqui é o laser, que hoje realmente facilitou a versão final do experimento. Você facilmente mostra resultados bons da produção dos esquemas didáticos que nós temos nos livros sobre a produção do arco-íris. A mesma coisa agora eu posso fazer para o caso verde, mas antes de prolongar lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar a direção do feixe incidente, vou mudar a sequência, né? Então aqui eu prolongo a direção do feixe incidente, prolongo a direção da segunda refração, que é a direção do feixe que vai me dar o ângulo de arco-íris, e que se nós medirmos aqui, ele vai dar, ver quanto é que deu esse daqui, olha lá, 41, 2, tá, 43 graus, 42,5, 43 graus, é um ângulo muito bom. Se eu medir esse outro ângulo aqui, que é o ângulo para o arco-íris secundário, vou medir. Eu vou encontrar aqui 54 graus. Né? Então esse ângulo aqui deu 54 graus. Quer dizer, um resultado, na minha opinião, extremamente bonito, porque eu estou realizando, conversando, medindo, sem tecnologia, mas eu estou vendo a coisa acontecer. Não é um trabalho de demonstração, eu volto a falar, esse trabalho é um trabalho de execução, né? O estudante vai executar isso. O que eu continuo, né, só para chamar a atenção agora, é que, como eu ressaltei aqui, remarquei, né, as direções para formar o arco-íris primários dessa gota, eu também faço a mesma coisa para a gota superior. Né? Então a luz incide aqui, ela percorre a água no interior da gota nessa direção, sofre uma primeira reflexão, aí sofre uma segunda reflexão e refrata novamente para cá. Aí o legal desse trabalho é exatamente isso, e é isso que eu, até aqui, digamos assim, é o que eu usava da prática original. Né? Então o que eu tenho aqui agora é essa figura, deixa eu mostrar aqui primeiro aqui no celular aqui, mostrando a gravação da finalização do processo.
Mas o legal é que você tem agora duas gotas e você pode, deixa eu ver se aqui é uma boa posição para fazer isso, você pode mostrar que quando você está no céu, se a luz solar ela está incidindo nessa direção, a luz que entrar na gota pelo lado de cima, incidir uma vez só e refletir, vai formar o arco-íris primário. E se a luz incidir pelo lado de baixo da gota, ela vai fazer duas reflexões e vai vir na mesma direção para o meu olho e vai formar o arco-íris primário. Quer dizer, essa é a explicação que você encontra nos livros didáticos. E o objetivo dessa prática foi mostrar exatamente isso. Então, essa prática simples, que foi criada por mim ao longo desses últimos anos, é muito legal por isso, porque eu mostro o esquema didático, de uma forma bem didática, os ângulos, as direções, tudo que acontece no arco-íris, pelo menos no que está representado nos livros didáticos. Mas aí, agora vamos para a segunda etapa.